E aí, minha gente boa, como é que vocês estão? Espalhados pela face da terra? Eu coloquei uma pergunta. A pergunta é: e se descobrirem que Jesus nunca existiu, que ele nunca foi histórico? E disse: é uma pergunta que eu estou respondendo há 43 anos, pelo menos, porque no início da década de 70, quando eu comecei a pregar o Evangelho, essa era uma das questões principais. O Cristo histórico e a possibilidade de se comprovar a historicidade de Jesus. E naquele tempo isso era uma questão que qualquer um que quisesse levantar uma possível objeção já chegava fazendo essa pergunta ou com esse questionamento. Nas universidades, então, você não conseguia nem abrir a boca antes do tema vir a ser levantado. Hoje, bem menos, embora há uns 10 anos atrás tenha havido uma outra onda disso. Há vários vídeos meus, há papos de graça inteiros aí você acha no portal Caio Fábio, no campo de pesquisa, a respeito disso, sobre o Jesus histórico, a historicidade de Jesus, ou o Cristo mítico, coisas assim. Se você escrever mito, mítico, Jesus histórico, evangelhos, você vai achar um monte de vídeos e de textos sobre essa questão. Inclusive comentários a respeito de documentários que eu passei na íntegra na VIVTV, e após os exibir fiz uma série de comentários a respeito deles. Está tudo disponível. Ao final dessa gravação eu vou botar um link ou dois aqui para iniciar o processo para vocês. A questão, minha gente, é que essa é uma pergunta idiota. Absolutamente idiota. Essa seria uma questão com uma possibilidade de resposta, se fosse o caso, só se fosse o caso, se nós, humanos, desenvolvêssemos a capacidade de viajar no tempo e viajássemos tanto para trás, para o passado, quanto para o futuro. O futuro é uma possibilidade de viagem, do ponto de vista da física, muito mais buscada. O passado é uma viagem extremamente mais complexa. Mas digamos que dentro de algumas décadas a humanidade tenha aprendido a mexer com o espaço-tempo de uma maneira tão cheia de maestria do ponto de vista da física e do conhecimento dos fenômenos universais e das possibilidades de utilizar a dimensão quântica para fazermos tais viagens atemporais, e em se conseguindo tal coisa, se viajasse para o passado. E se chegasse nesse passado do Novo Testamento e se verificasse que não havia absolutamente nada do que a história nos narrou acontecendo. E ainda haveria a possibilidade de se ter ido para um passado alternativo, de acordo com a física. De se ter ido para um passado paralelo e não necessariamente para aquele passado narrado. De modo que qualquer tentativa que fosse ainda cairia nas múltiplas perspectivas de relatividade, se você viajou para o passado certo. De acordo com a teoria das cordas na física, você tem possibilidades de mundos paralelos quase idênticos.
E aí surgiria uma outra questão. Visitamos a dimensão correta? A corda certa? A lâmina histórica certa? Ou caímos numa paralela? De modo que esta é uma questão sempre idiótica. Quando ela repousa sobre o que nós temos hoje, de recursos de análise científica, histórica dos fatos, eu posso apenas lhe dizer que Jesus é um dos entes de 2000 anos atrás com maior consubstanciação histórica que se poderia ter. É claro, você tem muito mais história vinculada a quem dedicou a vida a construir pirâmides, prédios, colunas, pedras, marcas, aqueles que andavam com os seus escribas ao lado, narrando cada dia, com diários, e ainda assim são poucas as referências. A gente sabe mais acerca dessas pessoas pelas inscrições que eles deixaram nos seus monumentos do que por qualquer outra via. Alguns dos indivíduos mais absolutos historicamente falando, de fato, se a gente demandar em relação a eles as mesmas demandas que a gente faz de comprovação histórica em relação a Jesus, a gente teria que os considerar 100 vezes menos históricos do que Jesus. Figuras como Sócrates, como Platão, documentos universalmente aceitos e que foram produzidos centenas de anos depois dos episódios narrados, quando na realidade, em relação a Jesus, o documento mais próximo vinculado a ele aconteceu, por exemplo, 20 anos depois. E o mais antigo narrado por testemunha ocular aconteceu aproximadamente 50 anos depois. É um tempo muito curto na história, quando você compara com outras ocorrências que foram narradas 500 anos depois, 800 anos depois, ou cujo documento mais próximo que nós temos do evento está a 1.200 anos do evento narrado. Mas em relação a isso ninguém tem questões. A questão se vincula quase sempre a Jesus. Você vê, por exemplo, um livro como o Alcorão, você já leu? Era bom você ler. Se o Alcorão estivesse na Bíblia, fosse parte da Bíblia, meu Deus, o problema que se teria do ponto de vista de crítica textual, de rejeição interpretativa, de um olhar que iria dizer que coisa mais infantil, mais tola. Porque quem leu o Alcorão, estando acostumado ao criticismo judaico-cristão ocidental, não consegue ir adiante a menos que tenha o interesse que eu tenho, que é só de conhecer mesmo o texto. Porque do ponto de vista do interesse, fica parecendo uma história da Caronchinha, As Mil e Uma Noites, uma coisa tão distante do que a nossa mentalidade, do que a nossa cultura chama de historicamente crível, cientificamente aceitável e narrativamente maduro, muito distante, cheio de casuísmos e de tudo mais, mas não está em questão, porque não tem nada a ver com Jesus. O problema com Jesus é Jesus. É o fato de que ele é como ele é. É isso que é insuportável. Você ter que admitir que a humanidade recebeu essa visita
e fez com a visita o que fez, porque nós humanos não gostamos de Deus, não gostamos de amor, não gostamos de perdão, não gostamos de abrir mão das armas, não gostamos de não odiar, não gostamos de não antipatizar, não gostamos da liberdade interior de dizer não fui com a cara dele, não gostamos do Evangelho, não gostamos da exaltação dos pobres, não gostamos da relativização dos ricos, não gostamos da total diminuição do significado e da importância do dinheiro, não gostamos de uma divindade com a qual não se tenha negócios a fazer, que não seja manipulável, que não fique impressionada com cultos, nem com dádivas, nem com ofertas. Nós não gostamos disso. Nós não gostamos do Deus e Pai de Jesus. E não gostamos de Jesus, o Filho desse Pai eterno e invisível. Nós não gostamos. Então tudo que disser respeito a Jesus sempre será objeto de busca contraditória. Sempre. Nunca não foi, nunca não será. O que eu quero terminar é sugerir que todo mundo aqui entre aí no meu canal no YouTube, canal Caio Fábio, e procurem pelo vídeo Que Diferença Faz? Que Diferença Faz? Tem 1 hora de duração, uma espécie de filmeto, uma novelinha gravada em Londrina comigo no início da década de 80, aí por 84, 85 mais ou menos, e dentro de uma universidade, a Universidade de Londrina, onde esses temas foram levantados e eu os respondi dentro do filme. Vá lá, busque, assista com a família, e eu vou postar aqui, preste atenção, em algo que eu vou escrever aqui num comentário assim que eu terminar esse vídeo, fazendo sugestão de links que vocês podem ver para pesquisar sobre a historicidade de Jesus. Mas com maturidade, sabendo isso, Jesus não está dentro dos parâmetros da pesquisa histórico-científica. A nossa fé se baseia nessa não achabilidade de Jesus na história. Você nunca entendeu isso? A nossa fé, se você crê como eu, se baseia no fato de que Jesus não é achável na história, porque ele ressuscitou dos mortos. Não existe esse lugar residual de Cristo. Se houvesse, ele seria o profeta Jesus. Ele não seria o Cristo Jesus. Para ele ser o Cristo Jesus, ele tem que estar num lugar de não verificabilidade óssea. Não há um ossário. A tumba está vazia. A história ficou aberta. A ressurreição desconcluiu a história de Jesus e a deixou aberta. Essa é a diferença toda. Agora, se o seu negócio é um Jesus achável, tem muito corpo de profeta em Israel e em outros lugares para você venerar. Mas se o seu negócio não tem a ver com o profeta Jesus, e sim com o Cristo Jesus, aí você vai estar lidando com alguém inachável para os padrões de satisfação histórico-arqueológica. Porque, graças a Deus, não há ossos a serem cultuados.
Eu desejo a todos vocês um bom domingo. E logo mais à noite nós estaremos ao vivo na BMVTV às 19 horas, transmitindo a nossa reunião aqui do Teatro Universa. E eu espero todo mundo assistindo. Um beijo, um bom domingo. Se o que eu disse aqui, rapidinho, foi útil para você e você acha que pode ter alguma utilidade para amigos, compartilhe aos borbotões com os seus amigos queridos. Beijão, gente boa, e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Às vezes isso aqui não quer terminar. Vocês veem que eu estou me resfriando, né? Eu tive alguns ímpetos de espirro aqui enquanto eu estava falando. Beijão, gente boa. Tanta gente escrevendo, mas eu estou tão lacrimejante nos olhos que eu não estou enxergando direito. Não enxergando quase nada. Beijo, beijos muito grandes, queridos. Deus os abençoe.